exactly what I'm talking about. Photoshop, Krita, PaintToSai 1 e 2, Firepaca, GIMP, Procreate, caneta, o mouse, papel, parede. É isso que você acaba tendo quando você vai procurar uma nova ferramenta de desenho. E bom, de todos eles, qual é o melhor para você usar? Bem, não se preocupa, eu vou te dar uma mãozinha com isso. Bom, eu acabei de citar vários programas, mas não se preocupa, eu vou citar apenas dois aqui que são os que eu mais usei durante mais tempo. Até porque eu vou evitar falar daqueles que eu tenho algum tipo de trauma, ou simplesmente é porque eu não usei, ou até mesmo não usei o tempo suficiente para falar tanto assim deles. Ok então, mas qual desses programas você vai falar? Bem galera, eu vou falar do Krita e do PaintToSai 2. E pra caso vocês não saibam, esses programas juntos, eles dividem o pod do Procreate, do Clip Studio, do Photoshop de melhores programas de pincel rasteiro. E pra quem não sabe a diferença entre o pincel rasteiro e o pincel vetor, não se preocupa, não é tão complicado. É que o pincel vetor, ele usa matemática pra fazer os pixels aparecerem na sua tela. Geralmente é aquela arte que você mexe uma bolinha aqui e faz uma linha. Esse geralmente é o estilo de arte indicado pra quem usa mouse, porque ele não precisa tanto de precisão, você pode ir arrumando devagarinho e tudo mais. Então fique sabendo que nós vamos falar de dois programas que não são quaisquer, e sim dos mais brutos do mercado. Bom, quando você procura o programa, a primeira coisa que você vê quando abre é o site deles. E o site do Krita é bem interessante. Logo quando você abre ele, você já vê o botão de baixar para caso você já queira baixar o programa. E logo abaixo do botão de baixar, você consegue ver quais os sistemas operacionais que ele suporta. No caso, aqui temos o Windows, o Linux e o Mac. Eu tenho certeza que ele também tem para Android, ou seja, você pode usar ele em algum tablet que suporta Android, mas eu não tenho certeza se ele suporta para iOS, no caso o iPad. Eu não achei nenhuma informação sobre. Rex da edição aqui. Eu acabei de pesquisar e de fato sim, existe para iOS. Eu fui preguiçoso demais, acabei não pesquisando. E ele custa $12. E se vocês repararem, o Krita, ele é um programa 100% gratuito, você não vai encontrar nenhuma forma de pagar por ele. A não ser que você realmente queira, porque aí você pode adquirir ele na Steam. E aí ele não será gratuito, ele será R$30. Mas olha, se você comprar ele, a única coisa que você vai ganhar, fique sabendo disso, é apenas um contador de horas usadas e atualizações automáticas que eles vão ter no programa. No caso, se você não comprar a versão da Steam, você vai ter que atualizar manualmente. Olha, e começando pelo Sai, eu juro que eu tô tentando muito aqui. Só que, ó, olha isso aqui, não tem como eu defender isso aqui. É um programa de artes. Eu sei que você não pode dizer que uma arte é boa ou ruim só de você olhar, mas cara, isso não é nem padrão de empresa que nem se esforça, de longe. Até porque é um programa de artes, você espera que vai ver um site com várias artes modelo ou alguma coisa assim, mas absolutamente não. Esse site aqui, foi feito muito tempo atrás e não foi atualizado. E ele é muito complicado de mexer. Se você reparar, é tudo muito difícil de ver. E o botão de download, você tem que caçar. Eu precisei de um tutorial do YouTube para saber como é que compra isso aqui. E mesmo com o tutorial, eu não consegui. Então eu tentei ir na mão. Só que, bem... Pra descobrir o preço do Sai, eu tentei pensar, é só você clicar aqui em colocar as informações e ele deve aparecer o preço. Mas como ele tava pedindo um doxing involuntário, eu decidi não. Então o site não é muito intuitivo e ele é, bom, quer dizer, acho que não tem muito o que falar, o site é isso que vocês estão vendo, ele não é intuitivo nem fácil de, sei lá, você nem sabe qual o preço do programa. E uma coisa eu sei, que eu tentei procurar muito, eu achei um site muito duvidoso, mas ele dizia que o preço era $50. Não sei quanto tá isso hoje, deve ser uns 200 e pouco reais, mas o importante é que você paga apenas uma vez. E também não é só importante dizer dos sites, mas também temos uma coisa muito importante que são as comunidades. Para caso vocês não saibam, o Krita, ele possui uma comunidade de artistas, e ele tem um site próprio para isso, que no caso é o kritaartists.org. Lá você encontra o suporte, pincéis, pessoas fazendo artes, sketchbooks, plugin, tudo que vocês precisarem do Krita você encontra por lá. No caso não é para você mostrar para pessoas que vão ver suas artes, mas sim para outros artistas. Lá você pode ter muita coisa, tipo, como eu disse, o mesmo suporte. Você pode achar pincéis bem legais que a pessoa faz e posta por lá. No contraponto, infelizmente o Sai não possui esse tipo de site que você pode pegar e ir lá e encontrar as coisas do próprio Sai. Não pelo menos oficialmente, mas eu encontrei um Reddit que falava que eles tinham sim uma ligação com a Systemax, que é a empresa criadora do Sai. Eu não sei se eu acredito muito nisso, mas mesmo acreditando, lá eles postam sim artes e provavelmente você pode ter sim algumas ajudas na hora de você usar o programa. Eu tentei olhar algumas novidades do programa, que lá no site do Krita, eles têm isso também. Quando sai um update, eles citam tudo lá direitinho no site, fica tudo bonitinho. Enquanto no Sai tem uma dificuldade, porque é isso aqui que é o post falando sobre update. É um cara
falando que vai fazer uma coisa, e é isso. Mas enfim, agora vamos supor que você tem os dois programas. Qual é a principal diferença entre esses dois? La prose. Provavelmente é a ferramenta que você mais vai usar no programa inteiro. É muito importante que o programa ele passe uma sensação muito boa na hora de você desenhar, principalmente quando você está usando, sei lá, uma mesa digitalizadora, ou até mesmo uma apresentação, já que você não quer ficar 20 mil anos olhando cada nome de pincel sem saber o que cada um deles faz. Você não tem tempo para ficar arrastando na tela. E bem, quando eu parei para poder fazer esse vídeo, eu fui pegar o SAI de novo para saber como é que era a sensação, relembrar essa sensação de você usar o mouse. E, cara, eu reparei uma coisa bem interessante. Eu uso a caneta digitalizadora, no caso, a mesa e a caneta. E eu também, às vezes, uso o mouse para fazer algumas artes em vetores ou algumas coisas bem específicas. E eu notei uma coisa bem estranha. É que eu não tinha reparado, mas o SAI, ele é muito mais durão na hora de você usar. Não tem como explicar isso visualmente. É bem difícil. Na verdade, você só consegue ver se você usar uma mesa digitalizadora. O mouse não vai fazer muita diferença, você não vai notar muita coisa, já que ele não é tão preciso. Mas com uma caneta, você nota bastante que a engine dele é meio durona, não sei como explicar. É tipo você controlar um personagem de 64 e depois você tentar controlar um personagem do Play 2. Você vai sentir que parece que tem controles de tanque. Porém, não chega a ser uma experiência ruim, na verdade é uma experiência bem decente, lembra bastante o pincel do Photoshop. Já o Krita, ele tem um contraponto bem interessante. Se você pegar, ele é muito mais suave e preciso. Isso pode ser, às vezes, um problema, para caso você já esteja acostumado com algum outro programa. Porque a precisão dele chega até às vezes a ser demais um pouco. Mas se você não gostar dessa opção mais suave da caneta do Krita, você pode abrir aqui nas configurações do Krita e você pode trocar essa opção aqui de cremoso para duro. Eu sei, é um pouco esquisito, mas você pode trocar aqui, que tem tipo a versão mais durona aqui, que é a versão antiga, e a versão mais nova, recente, que é a que eles usam hoje em dia. É opcional, então é bem interessante. Mas além disso, outra coisa bem importante. Os dois programas, eles possuem algo chamado estabilizadores, que é nada mais nada menos que te ajudar a fazer linhas mais suaves, que o computador ele tenta calcular para você, para que a sua tremedeira não fique tão aparente. Os dois programas eles têm isso. Porém, o Krita ele se destaca um pouco mais, porque a maior quantidade de opções que você tem a usar com ele, faz com que você tenha muito mais facilidade de controlar usando o mouse. Por conta exatamente disso, da grande quantidade de opções aqui. Você tem alguns estabilizadores, você pode aumentar o atraso, ou a quantidade de amostras para ele poder te ajudar a fazer uma linha mais suave. Enquanto no SAI a gente tem essa daqui. Não são estabilizadores ruins, pelo contrário, são bem suficientes até, se você usar estabilizadores mais fracos ou menos customizados. Mas eu prefiro do Krita e eu indico para caso você esteja usando o mouse. É uma experiência melhor por conta da maior customização. Você pode acabar se identificando mais com alguma configuração que talvez não tenha no SAI. E é claro, outra coisa é a apresentação dos pincéis. No Krita, você abre essa aba aqui e procura o pincel que você quer. Você seleciona algum dos seus presets, ou até mesmo se você quiser, você pode criar ou importar outros presets. E olha só o que dá pra fazer com o pincel do Krita. Agora no SAI, bem, a história é outra. Eu vi no vídeo do Match Analysis que tem tipo uma abinha com alguns presets de pincel que ele tem, no caso, que foi importado pra ele. Porém eu juro que eu tentei, eu usei o SAI durante 3 anos e eu não faço ideia de onde é que tá isso, tá ligado? Porém, eu achei algo parecido. Tem essa opção aqui que dá pra você alterar a textura do pincel, mas se realmente for só isso aqui e você puder salvar como preset, vou dizer que o Krita sai 1000 vezes melhor em questão disso, de configuração. Eu posso estar nubando muito aqui, o Get Good Score, mas sendo sincero com vocês, eu não faço a mínima ideia onde é que fica essa parada de seleção de pincéis. Eu pelo menos não achei, então só eu acho que é essa ferramenta aqui. Se alguém usa o SAI, alguém poderia me explicar melhor? Porque olha, dessa vez eu tô achando que é mais um problema meu do que do programa em si. Mas vamos lá, não me culpe, o programa em si não é muito claro aqui. Então pelo fato da alta customização, boa apresentação dos pincéis e também a maior quantidade de opções que você tem para fazer nos estabilizadores, eu vou dar esse ponto pro Krita mesmo. Werkzeug! não tem como falar isso sem parecer... Bom, no SAI você encontra essas opções de ferramentas aqui. E logo abaixo das ferramentas você pode ver que você encontra as opções das ferramentas que você selecionar. Por outro lado, no Krita a gente tem essa quantidade de ferramentas aqui.
todas as ferramentas presentes, pelo menos no Sai, elas estão presentes no Krita sim. E tem algumas até a mais no Krita, na verdade tem bastante a mais. E só para deixar bem claro, essas não são todas as ferramentas do Krita. Essas são todas as ferramentas que você pode usar junto ao mouse. Agora, as outras ferramentas, tipo Onion Skin, ou até mesmo de fazer storyboard, elas estão presentes em outras abas. Agora, se você quiser pegar uma ferramenta e configurar ela, a configuração ela fica, por padrão, se eu não me engano, fica logo em cima do triângulozinho de tinta. No meu caso, ela se encontra aqui desse lado, aqui em cima. Mas isso é porque eu decidi customizar ele para deixar ali. Mas ok, de fato tem muito mais ferramenta no Krita do que no Sai. Mas olha, realmente você vai usar alguma dessas ferramentas que tenha mais no Krita do que no Sai? E olha, muito provavelmente sim, porque olha essa ferramenta aqui, essa ferramenta de 3D, ela te ajuda a ter uma visão melhor do seu modelo que você já tem pré-pronta. E também tem essa daqui, de perspectiva, para você conseguir fazer uma perspectiva, um cenário melhor, um objeto que se enquadra melhor num cenário. E olha, isso significa que além de ter mais ferramentas, elas sim são bem úteis, elas vão te ajudar sim, não no primeiro momento, mas provavelmente quando você continuar usando o programa. Porém, eu quero deixar isso bem claro, no início você só vai usar algumas ferramentas, no máximo a ferramenta de mover, a de seleção. Acho que se você for muito longe, a ferramenta de seleção com varinha mágica. No início você usa pouca ferramenta mesmo. E até hoje você não usa tantas ferramentas assim, nem opções de camadas, isso é bem mais lá pra frente. Então no início não se sinta mal por você olhar um bando de coisa e não souber usar nada. Hello there. Até porque você vai querendo e adquirindo mais conhecimento por conta de você estar futucando um pouquinho nas ferramentas ou até mesmo pesquisando no manual do Krita. Que, por sinal, é uma das coisas que você mais vai usar se você tiver alguma dúvida. Antes de você procurar um vídeo, você vai olhar no manual. Isso pode parecer um pouco estranho, porque geralmente o manual é um inferno de ler. Parece até que eles se esforçam para que você não consiga entender alguma coisa. Porém, o Krita, o manual é bem intuitivo e principalmente ele tem em português. É só você entrar no site deles ou simplesmente apertar F1 no seu teclado enquanto você estiver com o Krita aberto, ou, se você preferir, é só clicar ali em ajuda e logo em seguida, abaixo tem ali o manual do Krita, é só clicar e pronto, você vai ver o manual. Então, Rex do futuro aqui, eu esqueci de dizer uma coisa muito importante do Krita, na verdade, e ainda bem que eu não esqueci por completo. No Krita, você tem a ferramenta de fazer animação, storyboard, comic e até mesmo uma gravação da sua tela. Eu não curto fazer o board usando a ferramenta do Krita. Tem ferramenta de board no Krita? Eu não sei. Sim, ele tem essas ferramentas e eles suportam isso. No caso, você pode fazer animação até mesmo quase em cutout. Não é completo, mas pelo menos o frame a frame tá garantido. Bom, pelo fato da quantidade de ferramenta e a qualidade delas, eu vou dar esse ponto pro Krita também. Interface, tocaço tá mais. No Sai, existe um nível considerável de coisas que você pode customizar, tanto interfaces, tanto como ferramentas. Nada muito fora do comum, apenas o básico. Agora, o diferencial do Krita é que ele sempre foi um programa que é muito focado na customização. Então, as ferramentas, elas possuem muito mais customizações e também a interface possui muita customização, como vocês podem ver. Você pode salvar vários presets diferentes. Eu acredito que no Sai também tenha como, eu não sei se essa ferramenta tem de salvar presets, mas você pode salvar presets para todos os tipos de interface que você quiser. Talvez para algum tipo de trabalho, outro para outra. Isso vai depender de você. Então, só pelo fato de que você pode customizar todas as ferramentas e com várias diferentes formas de presets que você pode fazer com a interface, esse ponto também vai pro Krita. Katinai. Esse é um ponto fraco do Krita. O Krita é um daqueles programas que quando você abre, você se assusta e procrastina para poder aprender. E ele não é tão fácil assim de você aprender sozinho, só simplesmente pegando e interagindo com o programa. No caso, você vai precisar olhar um manual e ver vídeos tutoriais no YouTube para fazer certas coisas. O motivo é porque pelo fato dele ter muita ferramenta, tu abre ele e simplesmente não sabe o que cada coisa é. E você vai levar, sei lá, um ano até começar a usar metade do que tá na tela. Já no Sai, como ele tem menos ferramenta, ele acaba se tornando muito mais convidativo para pessoas que forem começar agora mesmo a desenhar. Até porque eu mesmo comecei desenhando no Sai e depois eu migrei pro Krita. Então, ponto pro Sai. Производительность. Bom, Sai simplesmente marca ponto aqui. Não é muito diferente do vídeo do Match Analysis, os motivos são exatamente os mesmos. O Sai, ele simplesmente é um programa muito mais leve do que o Krita. Até porque ele foi feito para isso mesmo, ser um programa leve e fácil de você poder usar. Agora, no Krita tem um pequeno problema.
Em certas partes específicas de você usar o Krita, por exemplo, quando você vai mexer com grandes quantidades de pixels de uma vez só, você se depara com grandes quedas de FPS e travamento. Às vezes não é nem o seu PC que não tá aguentando, às vezes é o próprio programa mesmo que não aguenta, mas esses momentos são muito específicos e não chegam a ser um problema tão grande. Mas pelo fato do Sai ser 1000 vezes melhor do que o Krita nesse quesito, esse ponto vai pra ele. Performance é 1000 vezes melhor no Sai. E eu posso dizer até que no Krita tem sim uma configuração ou outra para você melhorar a performance. Nada que vai chegar aos pés do Sai. Isso não, esse não é um problema muito definitivo que você pode arrumar. Mas com certeza vai te ajudar muito mesmo se você tiver um PC bem pouco abençoado. Mascoto. Bom, eu sou suspeito para dizer sobre isso aqui. Então eu vou deixar com vocês. Esse aqui é a Kiki, o mascote do Krita. E esse aqui é o mascote do Sai. Tirem suas próprias conclusões. No fim, o vídeo do Match Analysis pra esse aqui, você vê que o placar não mudou muita coisa. Isso faz sentido, já que o Sai, ele não conseguiu se atualizar tanto quanto o Krita. Ele ficou bem mais paradão no tempo. Então meio que era padrão disso acontecer mesmo. Uma coisa bem importante é que na verdade não existe uma ferramenta definitiva de desenho. Muitos programas têm seus pontos fortes e fracos, que podem chamar a sua atenção ou simplesmente fazer desistir antes mesmo de você começar a usar. E para caso você queira realmente usar o Krita, você quer pegar, baixar e usar o Krita, existem bastante tutoriais já no YouTube, porém fique sabendo que se você deixar seus comentários, pedidos de vídeo, dúvidas, qualquer coisa, eu vou fazer vídeo sobre, não se preocupem. Mas já existem muitos aqui no YouTube. Mas para caso você use o Sai, infelizmente eu não vou fazer vídeos de Sai. Isso é porque eu já usei há tanto tempo atrás, eu nem lembro direito como é que funcionam algumas funcionalidades. Mas existem muitos vídeos aí no YouTube, principalmente porque ele já foi tanto utilizado que você pesquisa aí e você encontra. Eu não sei se a maioria dos vídeos hoje em dia são em inglês, os mais recentes, mas provavelmente estão. Mas você ainda assim consegue achar vários vídeos por aí. Mas é isso, o vídeo fica por aqui, e se você usa o Photoshop, muda de vida.